Bom dia, galera. 5h04, 5h04 da manhã. Meu cérebro me acordou um pouco mais cedo hoje. Queria ter acordado um pouquinho mais tarde, dormi 6 horas e 35 minutos. No entanto, até que meu sono profundo foi 1h40, 1h50. Então, mesmo eu não tendo dormido as minhas 7 horas que eu preciso dormir como adulto, né? Todo adulto precisa dormir pelo menos 7 horas. Ainda assim, o meu sono profundo foi relativamente bastante. Isso é 1h30, 1h40 de sono profundo, ideal umas 2 horas, mas já é um tempo bem interessante para acordar renovado, digamos assim. Hoje eu tenho um assunto bem bacana para trocar uma ideia com vocês. Vou fazer meu café, vou trabalhar e aí depois eu volto aqui para trocar uma ideia com vocês. Mas desde já, muito bom dia. Trabalho mais ou menos 1h, 1h30, que é um ciclo de trabalho aí de 90 minutos que o nosso cérebro acaba lidando bem com esse ciclo de trabalho. Então, se você tem uma vontade de aperfeiçoar o seu tempo de trabalho ou de estudo, talvez seja interessante que você trabalhe e estude em ciclos de 90 minutos, que são ciclos que a gente chama de ultradiano, né? O nosso sono, os ciclos do nosso sono respeita mais ou menos 90 minutos. Então tem algumas evidências bem interessantes que o nosso cérebro gosta, digamos assim, ele lida bem com ciclos de alerta ativo de 90 minutos. Então você trabalhar 90 minutos, uma pausa ativa de 10 minutos. O que é uma pausa ativa? Você de fato não presta atenção em nada, você pausa, você vai fazer uma outra tarefa que não exija do seu intelecto para que um neurotransmissor no seu cérebro chamado de adenosina consiga ser lavado e permite que você restaure a circuitaria de alerta no seu cérebro. Então, se você quiser tentar aperfeiçoar ainda mais os seus estudos e o seu trabalho, talvez seja interessante você fazer ciclos de 90 minutos, mais ou menos 1h30, que é o tempo que leva para o seu alerta atingir um pico máximo, e aí o seu cérebro precisa lavar uma adenosina, que é adenosina, um neurotransmissor que se acumula no seu cérebro. Treinei de manhã musculação, dorsais e bíceps, e fiz 30 minutos de bike, né? Além disso, trabalhei de manhã, fiz minhas sessões de estudo, né? Tomei meu café, como de sempre, granola, whey protein, iogurte natural, banana e mamão. E agora estou gravando aqui um vídeo para vocês e depois tenho aí mais 6 pacientes para atender até as 9 da noite e ainda tem uma live das 9 às 10 da noite. Mas eu queria usar esse espaço agora para contar um pouquinho de algumas coisas que eu aprendi nos últimos 2 anos que pode ser muito útil para você que está aí ou começando a sua carreira, tanto do ponto de vista de estudo quanto do ponto de vista profissional. Eu particularmente gosto de chamar estudo de trabalho. Eu acho que aquelas pessoas que estudam, seja para concurso ou seja numa pós-graduação, na realidade o trabalho delas é o estudo, não é estudante, a pessoa trabalha estudando. Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas subestimam muito o quão custoso é estudar. Então eu sempre, quando eu estava na pós-graduação, estou ainda na pós-graduação, né? Mas quando eu estava exclusivamente na pós-graduação, eu sempre falava que eu estava trabalhando, não falava que eu estava estudando, tá? Porque eu considerava um trabalho e eu encarava como trabalho e eu usava todo o tempo comercial do dia para estudar. Tá? Por quê? Porque era assim que eu encarava os estudos e é assim que eu encaro hoje os estudos, tá bom? Isso dá até um certo grau de seriedade para com você mesmo. Então talvez isso até possibilite que você se organize melhor nessa questão. Vamos lá, pessoal. Eu comecei a minha graduação em 2013, tá? Então 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 eu fiz graduação em psicologia numa cidadezinha lá do interior do Rio Grande do Sul, chamada Santo Ângelo, uma cidade bem pequenininha, tem 70 mil habitantes. Terminei minha graduação lá em Santo Ângelo e em 2018 eu vim fazer mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina em Neurociências. Confesso que no último ano de graduação eu achava que eu não ia conseguir passar no mestrado, porque eu estava lá no interior, achava que as pessoas jamais iriam me aceitar aqui por conta de eu não saber direito de neuro, etc. Então eu peguei um livro chamado Neurociência, Desvendando o Sistema Nervoso Central, alguma coisa assim, é um livro do Mark Baer, tá? É um livro com capa azul, vou pedir para o Matheus botar aqui na tela o livro.
E eu tirei o último ano de graduação inteiro para estudar esse livro de ponta a ponta. Eu resumi esse livro umas 4 vezes, mais ou menos, e foi um ano onde eu não saí de casa nem final de semana. Eu não via minha família, eu mal via meus amigos, eu exagerei muito. Hoje eu me arrependo, né? Mas na época eu estava tão desesperado para entrar numa pós-graduação em neurociências numa universidade federal, que eu praticamente me tranquei em casa durante um ano estudando, pensando que eu jamais conseguiria passar. Obviamente passei, acho que eu passei em terceiro lugar, porque na prova acho que foi uma das melhores, na prova escrita do mestrado, e passei em terceiro por conta que meu currículo não era muito bom, etc, porque a universidade particular não produz muita pesquisa, né? Então meu currículo era fraco. O medo me motivou muito a estudar, o medo me fez estudar bastante. Nesse ano, a ansiedade subiu tanto, que eu comecei a correr. Então, nesse ano, eu comecei a dar os meus primeiros passos na corrida. Eu lembro que eu baixei uma tabela de 5 km para iniciantes. Tem um PDF, se você jogar no Google aí, colocar 5 km iniciantes Garmin, você vai ver que vai aparecer uma tabela de treino, acho que de 12 semanas para você. Essa tabela eu comecei a fazer na minha semana por conta da minha ansiedade. Então, eu usava a corrida para regular a minha ansiedade, que era tamanha naquela época que eu precisava fazer alguma coisa para diminuir a ansiedade. Então, ao mesmo tempo, eu aumentei a carga de estudo, que por consequência me mostrou o quanto que eu não sabia. É geralmente isso que acontece quando você começa a estudar mais, você percebe o quanto que você é ignorante. Então, quanto mais você sabe, na realidade, mais você sabe que você não sabe. E isso dá um certo desespero. Existe até um termo, um efeito chamado efeito Dunning-Kruger, que justamente é isso. Aquelas pessoas muito sábias, muito expert em um assunto, elas tendem a subestimar o quanto elas sabem, justamente por elas saberem tanto que permite elas entenderem o quanto elas ainda não sabem. E o oposto também é verdade. Aquelas pessoas que sabem muito pouco pelo fato de não terem substrato para entender o quanto não sabem, elas acham que sabem muito. Então, geralmente os idiotas acham que sabem bastante e as pessoas que sabem bastante acham que sabem pouco. Isso é o efeito Dunning-Kruger. Eu sei que você talvez não tenha entendido o meu raciocínio, então volta aqui e escuta de novo que vai fazer sentido na cabeça de vocês. E quem descobriu isso foram 2 psicólogos de Harvard, o Dunning e o Kruger. Tem um artigo mostrando esse efeito. Então, pelo fato de eu ter começado a estudar, eu achava que eu via aquela imensidão de conteúdo, estudando desde a neurociência, ela tem várias camadas, né? Você tem a neurociência molecular, que estuda desde bioquímica e processos de síntese proteica e fosforilação de proteína, etc., na célula, dentro da célula. Tem até uma neurociência mais tecidual, que estuda morfologia de células neuronais, estruturas de células neuronais, neurônios, glia, etc. Tem neurociência cognitiva, que estuda processos cognitivos como pensamentos, memória, etc. E tem neurociência comportamental, neurociência social. Então a neurociência ela tem várias camadas, ela vai de dentro da célula até comportamentos de sociedade inteiras. E eu comecei a perceber que o buraco era muito mais embaixo. Eu falava, cara, essa neurociência aí que a galera mostra e divulga, na realidade, não é bem assim o negócio. O buraco é muito mais embaixo, tem muito mais conteúdo do que o pessoal fala aí na internet. Eu comecei a meio que me desesperar, pensando que eu jamais iria conseguir entender direito o que é neurociência. De fato, ainda falta muito, mas hoje eu tenho uma noção do que é neurociências. A minha ansiedade começou a subir devido a isso e eu comecei a correr. Então aí que eu encontrei a corrida, né? Era mais fácil, eu não tinha dinheiro na graduação, já falei isso 1000 vezes por aí nos podcasts. Eu não conseguia comprar granola, e é uma coisa que eu amo, granola. Hoje eu como granola, por isso que eu como granola todo dia. Na graduação eu não conseguia comprar, então meu mingauzinho tinha que ser com aveia, e eu não conseguia comprar whey protein. No finalzinho da graduação eu comecei a conseguir comprar whey protein, e era um whey protein de R$40, de uma marca super barata, porque era o que dava, e eu ficava extremamente feliz, e eu lembro que tinha dias que eu não tomava whey protein, eu tomava quando eu treinava muito forte, porque eu precisava economizar, né? E hoje, eu vou fazer um outro vídeo falando, mas hoje a Growth Suplementos, ela é minha parceira, então ela me manda whey protein, em troca de eu divulgar a marca e falar sobre ela. Ela me ajuda aqui na minha questão de performance na atividade física. E 2-3 anos atrás eu não conseguia comprar o whey protein. E hoje eu tenho uma das maiores empresas do Brasil me patrocinando. Eu vou falar sobre isso no outro vídeo melhor, vou explicar os produtos que ela está me mandando e por que eu peço cada produto para minha atividade física, mas isso fica para um outro vídeo, fica aí um spoiler. Na época eu não conseguia comprar whey protein, não conseguia comprar granola também. Nessa época eu comecei
a correr, porque era mais fácil, era mais barato, era só botar um tênis e sair correr. E aí começou um negócio na minha vida que eu nunca mais parei, que é a corrida. Corrida para mim é um dos melhores remédios que eu consegui encontrar, foi a corrida, tá? Estudei aquele ano, 2018, 2017 inteiro. Estudei, fiz meu TCC da graduação, fiz os meus estágios obrigatórios, colei grau, me formei, passei na prova do mestrado, em terceiro lugar, ganhei uma bolsa de R$ 1.500 do governo para estudar. Vim para Florianópolis, morar aqui em Florianópolis com dinheiro contado para sobreviver aqui, sem saber direito o que eu ia encontrar. E estava tão motivado, mas tão motivado para fazer o mestrado, que eu terminei o mestrado em 1 ano. O mestrado normalmente leva 2 anos para ser feito. Em 1 ano eu fiz todas as disciplinas obrigatórias, eu fiz todo o meu experimento em 6 meses, escrevi minha dissertação de mestrado e defendi em 1 ano. No momento que eu defendi a minha dissertação de mestrado, eu já prestei seleção para o doutorado e passei. 2019, então, eu entrei, em 2018 eu fiz o meu mestrado, dei aula também para graduação, por curso de odontologia aqui na Federal de Santa Catarina, eu dei aula para graduação da matéria que eu estudei para fazer a prova de mestrado. Então eu estudei tanto no final da minha graduação que eu dei aula para a turma da Federal aqui, coisa que eu jamais imaginei que ia fazer, um moleque lá do interior que mal sabia falar direito, fazendo isso, né? Inimaginável na minha cabeça. Em 2019 eu entrei no doutorado, comecei a fazer doutorado e aí eu comecei a fazer musculação também. Tá? Comecei a fazer musculação, diminuí bastante o meu ritmo de corrida e voltei mais para musculação porque eu comecei a me preocupar um pouco mais com a estética. Florianópolis, uma cidade de praia, etc, estava me incomodando a parte estética e eu comecei a fazer mais musculação. Comecei meu doutorado em 2019, toquei o máximo de experimento possível, fiz algumas disciplinas que faltou. Eu trabalho com efeitos de dietas hipercalóricas na perda de memória e no desenvolvimento de depressão e transtorno de ansiedade. Então eu toquei o máximo de experimento possível em 2019, 2020 e metade de 2020, devido a um ano pandêmico, eu precisei optar aí por começar a atender na clínica de psicologia. Até então eu nunca tinha atendido, eu ganhava uma bolsa de 2.200 do governo e eu optei por abandonar a bolsa. Eu renunciei à bolsa, continuo no doutorado, mas metade de 2020 eu renunciei à bolsa e comecei a clinicar, tá? Comecei a clinicar sem pretensão alguma, achei que eu ia conseguir um dinheirinho extra e a coisa andou. Em 2 meses, 3 eu já estava com a minha agenda cheia, em 4, 5 meses eu já tinha 3 pessoas trabalhando comigo. Em 1 ano, que fechou agora em agosto, setembro de 2021, em 1 ano eu já tinha 7 pessoas trabalhando comigo, hoje eu tenho 9 pessoas trabalhando comigo e mais de 1.000 pacientes na fila de espera, esperando atendimento aqui na clínica. Além disso, eu comecei a divulgar mais ciência no Instagram e alcancei 100.000 seguidores em menos de 1 ano e meio divulgando coisas no Instagram. E agora comecei aqui no YouTube. Tá? E agradeço desde já você que está me acompanhando, você que clica nos vídeos e abre os vídeos aqui e me acompanha todos os dias. Nesse meio tempo, eu peguei forte na musculação, tá? Peguei forte na musculação por quê? Porque na minha vida existe uma proporcionalidade entre o quanto de trabalho / estudo, né, o que eu chamo também de trabalho, existe e o quanto eu preciso do exercício físico. Então, quanto mais eu trabalho, paradoxalmente, mais eu preciso me exercitar, porque de alguma forma o meu trabalho mexe um pouco no meu emocional e eventualmente eu posso ficar mais ansioso. E o exercício físico é um regulador emocional para mim. Regulador emocional, pessoal, pode ser muita coisa, tá? O ideal é que o regulador emocional sejam atividades saudáveis, como por exemplo, conversar com amigos, com familiares, fazer atividade física. Esse é o objetivo do regulador emocional saudável, fazer terapia. No entanto, tem pessoas que têm reguladores emocionais que não são saudáveis, por exemplo, cigarro, álcool, outros tipos de drogas, comida, né? Comida, isolamento, agressividade. Agressão, pessoal, é um ótimo regulador emocional. Só que não é bom, obviamente, né? Mas ele é muito eficaz. Se você pega um camundongo, por exemplo, no laboratório e você estressa ele de alguma maneira, a corticosterona dele, que seria o cortisol, né? Nele chama corticosterona,
Seria o cortisol, que nos humanos é o hormônio do estresse. Você consegue medir o quanto um humano está estressado se ele tiver um pico de cortisol. Quanto maior o cortisol, maior o estresse. No camundongo, de laboratório, chama corticosterona. É a mesma coisa, tá? Só muda o nome. Se você estressa um animal de laboratório, a corticosterona desse animal vai subir, e quando o animal é agressivo com outro, a corticosterona desce. Então, se você estressa um camundongo no laboratório, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser morder alguém que está ali no lado dele. Seja bichinho de pelúcia, seja um outro camundongo, seja sua mão, alguma coisa assim. E se você estiver dosando a corticosterona em tempo real desse animal, você vai ver que a corticosterona cai. Por quê? Porque a agressividade é um regulador emocional. Você é agressivo, você regula a sua emoção. Tem até estudos que mostram que quando o time da casa da NFL lá nos Estados Unidos perde o jogo, afinal, a violência doméstica aumenta, porque provavelmente as pessoas, os torcedores, etc., ficam mais agressivos, né, para regular aquela raiva e aquela emoção alternada dada pelo time ter perdido. Então, assim, reguladores emocionais. Eu encontrei na minha vida o esporte. Tá? Eu encontrei o esporte na minha vida como regulador emocional. Gosto muito de musculação, adoro musculação, faço musculação todos os dias, excetuando o domingo. Tá? E agora, ultimamente, eu tenho começado a fazer mais esportes de endurance, tá? Então, estou me tornando aos pouquinhos aí um atleta amador, obviamente, mas um atleta híbrido, né? Um atleta amador híbrido. O que significa isso? Eu faço tanto musculação quanto esportes de endurance, como, por exemplo, natação, corrida e ciclismo. E eu já vou fazer um outro vídeo explicando com muita calma também, fazer uma série de vídeos com o passar do tempo. Se você gosta disso para se motivar e se inspirar, convido a acompanhar o canal em 2022, porque eu vou fazer uma série de vídeos mostrando uma preparação. Eu quero correr, eu já corri uma meia maratona, 21 quilômetros, e eu quero correr em 2022 uma maratona, tá? 42 quilômetros. Em 2025, até 2025, eu quero fazer um Ironman, talvez a prova mais extenuante que exista aí, e eu vou fazer, porque eu vou fazer, meu. Como é que pode outras pessoas conseguir fazer e eu não consigo? Né? Eu me sinto incomodado com isso. A galera criou uma prova que leva o ser humano ao limite dele, e eu quero fazer essa prova porque eu quero provar que eu consigo fazer, e porque se tem pessoas que conseguem, por que eu não vou conseguir? Esse é o meu lema. Tem pessoas que conseguem. É tipo você ler um texto. Se o cara escreveu aquele texto, como é que você não vai entender aquele texto? Aquele artigo, aquele livro de neurociência. Eu falei, não, mas peraí, os caras escreveram esse livro de neurociência aqui. Como é que eu não vou entender isso aqui? Fiquei 1 ano trancado em casa e entendi o livro de neurociência. Tá? É assim com artigo científico. Eu me sinto muito incomodado quando eu não consigo fazer uma coisa que outra pessoa criou ou fez e eu não consigo fazer. Tem que gerar um incômodo, né? Tem que gerar um incômodo de alguma maneira. Então, até 2025 eu vou